Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um ao vivo com o gestor. E hoje o tema é bem interessante, gestão de serviços para empresas prestadoras de serviço. E a gente tem uma infinidade imensa de tipos de prestadores de serviço. Eu vou buscar durante esse nosso encontro, em torno de 30 minutos, bater um papo com você e trazer algumas informações importantes em relação a essa gestão de serviços, tá? Vou também trazer alguns exemplos e como eu faço em todo ao vivo com o gestor, ao final eu vou abrir o microfone de vocês para tirar dúvida, receber o feedback de vocês, algum questionamento. Então, eu sempre faço isso e vai ser um prazer mais esse ao vivo com o gestor, só que o tema hoje, gestão de serviços. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Stumpf, sou empreendedor, tenho 25 anos empreendendo aí, fazendo consultorias e ajudando empresários nessa parte de gestão. Além disso, sou mentor de diversos programas ligados à inovação, sou mestre em gestão estratégica e quero compartilhar com você um pouquinho do que eu já encontrei nessa grande caminhada de consultor aí, ajudando milhares de empresas a empreender melhor, ok? A gente entender um pouquinho mais esse assunto, não vou me ater muito aqui não, quero passar direto aqui para os nossos slides aqui para a gente conversar um pouquinho. Bem, para começar falando de serviços, né, gestão de serviços, a gente tem uma infinidade aí de profissionais nessa questão de serviços, né? A gente tem empresas que fazem manutenção, como manutenção prediais, empresas que fazem manutenção de equipamentos, como manutenção de ar-condicionados, manutenção de máquinas em chão de fábrica. Nós temos prestadores de serviço na área de consultoria mesmo, de treinamento. Então, para todos esses tipos de prestadores de serviço, a gente tem uma solução de gestão que vai auxiliar nessa gestão dos serviços. E aí eu separei aqui 4 tópicos principais que eu quero falar com você nesse ao vivo com o gestor de hoje, que é falar sobre serviços, vamos entender o que está por trás dessa odisseia de serviços, né? Tem muitas pessoas que fazem muita confusão quando o assunto é serviço. Ah, minha empresa é prestadora de serviço, não tem como eu fazer a formação de preço. Como é que eu vou saber o preço do meu serviço? Não, eu não tenho um produto, porque eu sou uma prestadora de serviço. Será que não tem? Então a gente vai perceber que mesmo sendo uma prestadora de serviço, o serviço é o seu produto. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso, sobre formação de preço, sobre tudo que está envolvido nessa prestação de serviço. E gestão de serviços, que não é algo simples. Muitas pessoas negligenciam a gestão dos serviços, mas você pode ter vários problemas, além de perda de clientes, como até problemas legais, se você não seguir os trâmites da prestação de serviço. Vamos falar um pouquinho de contratos, que muitas empresas que prestam serviços, elas têm contratos com os clientes, contratos mensais, contratos bimestrais, trimestrais, anuais, mas tem contratos. E vamos falar de um tipo específico de empresas de prestadores de serviço, são aquelas que fazem prestação de serviço para manutenção em equipamentos. E aí esses equipamentos, você pode estender esse conceito de equipamentos para N tipos de equipamentos. Tá? E o que a gestão de serviços tem a ver com clientes? Também vamos ver a importância da gestão dos serviços para você manter clientes, inclusive conquistar novos clientes. Agora, tudo isso está ligado, tem como cerne da questão pessoas. Então, vamos entender o que a gestão de serviços impacta no relacionamento com as pessoas, sejam os seus colaboradores, sejam terceirizados, sejam até colaboradores de clientes. Então, para a gente avançar um pouquinho nesse tema, começar falando sobre serviços, entender o que está por trás de serviços, né? Então,
Uma empresa prestadora de serviços, não é porque ela é uma prestadora de serviços que ela não tem produtos. O conceito produto físico, talvez ela não tenha, mas o conceito de um produto vendável, ela tem. Então, você que trabalha na área de serviços, um dos grandes desafios de quem presta serviços é transformar os seus serviços em produtos. Tá? Produtos vendáveis, como o cliente possa entender e visualizar isso, uma vez que ele é tão intangível. Vocês têm uma ideia? Eu estava conversando uma vez com uma prestadora de serviço, um prestador de serviço, que faz a parte de mídias sociais. Né? Aí ele pediu para ele me explicar o que ele fazia de mídias sociais. Ele, eu faço AdWords, faço isso, faço aquilo, faço propaganda, cuido do Instagram, tá? Tá, e quando eu te contrato, você me dá o quê? Aí ele, vai depender do que você quer. Eu falei, não, não é assim. Vai depender do escopo do produto que você está me vendendo. Você pode me vender, por exemplo, um serviço só de gestão do meu Instagram. Isso é um produto. Qual o nome desse produto? Gestão do Instagram, gestão das mídias sociais, marketing ou propaganda utilizando as mídias digitais. Isso é outro produto. Então eu começo a separar os produtos e começo a conceituar isso. O que tem nesse produto? Quais são as minhas obrigações? Quais são as obrigações do cliente? Como eu faço a valoração desse produto? Quer dizer, quais são os meus custos que estão ligados a isso? Tá? E aí eu consigo, quando eu separo em categorias ou em tipos de produtos, eu consigo preparar propostas comerciais. E é o primeiro tópico aqui do nosso slide, orçamentos. Além disso, quem trabalha com serviço, normalmente tem várias requisições do cliente. E essas requisições, elas podem convencionalmente serem chamadas de ordens de serviço. O cliente pediu algo, você precisa abrir uma ordem de serviço para isso. E aí isso requer um gerenciamento, porque não é um produto que o cliente quer comprar seu, ele vai lá na prateleira, pega e coloca dentro do carrinho. Não, é algo intangível. Então você precisa demonstrar para o cliente essa gestão desses serviços, até para que não caia no esquecimento, alguém te pediu algo e você não fez. Isso são as ordens de serviço. Existem ordens de serviços que são específicas ou ordens de serviços que já são previstas. Então, dependendo do contrato, dependendo do produto que você está vendendo, ele tem algumas etapas, alguns serviços a serem realizados. Então, gerenciar isso é muito importante, definir isso claramente. Para quem trabalha na área de manutenção, prestação de serviço como manutenção, normalmente nas ordens de serviço, para prestar um serviço, eu posso ter a necessidade de algum material. Então, gerenciar esses materiais ligados às ordens de serviço também é muito interessante, porque aí eu começo a gerenciar o estoque. Para empresas prestadoras de serviço, um dos grandes problemas é a gestão de estoque. Eu lembro de um cliente daqui da empresa, que eles têm algumas unidades no Brasil e eles tinham mais de 50 técnicos em uma das cidades. Então, imaginem um volume de pessoas entrando e saindo, quantidade de entrando e saindo em residências, eles atendiam residências. Imagina a quantidade de equipamentos e materiais para lá e para cá. Então, tudo isso requeria um controle muito criterioso, até porque estoque é dinheiro. Outro ponto é que existem serviços que estão ligados a certos equipamentos, principalmente empresas que fazem manutenção de equipamentos. E alguns equipamentos necessitam, inclusive, de manutenções preventivas. Eles têm um cronograma de manutenção previsto em contrato. Então você imagina, dando um exemplo, uma empresa de refrigeração. Ela tem 10 contratos com 10 clientes diferentes e cada cliente desse tem 100 equipamentos. Então, aí a gente está falando de mais de 1.000 equipamentos para gerenciar. Cada equipamento desse pode ter manutenções preventivas mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Olha a quantidade de ordens de serviços que eu vou ter. Então, pensando na mensal, eu vou ter 12 ordens de serviço por equipamento, vezes 1.000 equipamentos. Eu estou falando só de ordem de serviço mensal,
12 mil ordens de serviço. Imagina gerenciar isso, a quantidade de pessoas que eu preciso. Então é muito interessante pensar nisso na hora de formular os teus produtos. Outro ponto importante é o processo de atendimento. Um dos grandes problemas dos brasileiros, de uma maneira geral, e eu me incluo nisso, o brasileiro é um povo pouco organizado. Então nós acabamos com isso sendo muito ineficientes. A grande maioria, salvo algumas exceções, são muito ineficientes. Isso a gente pode olhar em várias esferas. Na esfera governamental, você vê obras que demoram anos e quando terminam elas já recomeçam, né? Na esfera empresarial, quantas empresas, né, têm muitos retrabalhos no seu dia a dia, e também na esfera até pessoal. Quantas pessoas que não têm, por exemplo, uma gaveta organizada, né, não organiza o seu dia a dia. E isso está ligado a processos. Quando se fala em atendimento, não seguir um processo de atendimento, isso pode criar um grande problema, um grande constrangimento, até um grande prejuízo para um cliente. Então, definir os processos de atendimento para cada tipo de serviço também se faz fundamental. E aí, um pouquinho mais acima, eu falei das ordens de serviço. Você deve, com certeza, ter sido atendido por uma operadora de celular. Algum dia você precisou ligar para uma operadora de celular. E aí eles te deram um atendimento, te deram um protocolo. Esse protocolo é a gestão dos serviços que faz o controle desses protocolos. Teoricamente, cada ordem de serviço deve ter um protocolo, e esse protocolo dá a credibilidade da tua empresa para o cliente. Outro ponto que acontece também na gestão de serviços é que os serviços tendem a ter mais interações. Então, gerenciar essas interações do dia a dia também é outro aspecto muito importante para que você possa monitorar de forma correta todas as etapas dos teus serviços, se os clientes estão sendo atendidos da maneira correta, se eles estão passando pelas fases, né, e quais são os levantamentos e reclamações de cada cliente. E aí eu chego na última etapa de uma gestão de serviços, que é a avaliação. Poder avaliar se esses serviços tiveram um feedback correto com base no cliente. Se o cliente percebeu a prestação de serviço e se ficou satisfeito da maneira que foi feito. Tá? Esse é um dos aspectos que eu queria falar. Quero falar agora do segundo aspecto, um pouquinho sobre contratos. Um dia desse, quer dizer, um pouquinho mais de um ano, estava fazendo uma consultoria para uma empresa e ela tinha mais de 200 clientes que pagavam mensalmente em cima de um escopo determinado, só que não existia nenhum contrato. Nada estava documentado, não tinha nenhum relatório, nada disso, nada assinado do cliente. E aí eu fiz o seguinte questionamento, tá, mas se esse cliente questionar o serviço que está sendo prestado? A gente resolve de boca. E se esse cliente quiser cancelar o serviço? Ele avisa antes? Não, eles simplesmente param de pagar. E como é que você cobra esse cliente que simplesmente parou de pagar? Não, eu levo prejuízo. É a vida que segue. Quer dizer, é assim que se gerencia serviços? Não, você demonstra, nesse caso, um grande amadorismo, uma grande falta de processos claros. E isso está ligado à gestão de contratos. Quando eu falo de gestão de contratos, eu estou falando desde a gestão da documentação, né, geração do contrato, assinatura do contrato. Então, hoje, nós atendemos várias empresas que hoje utilizam a nossa plataforma de gestão e elas conseguem, através da nossa plataforma, enviar o contrato digitalizado para o cliente assinar eletronicamente, seja com certificado A1 ou através de uma certificação digital, né, através de e-mails. E esse contrato tem total respaldo e validade legal, e isso tudo dentro sistemicamente, sem ter a necessidade de ir num cartório, de assinar, reconhecer firma num cartório. Tudo isso já são tecnologias disponíveis. E muitas empresas ainda estão lá no
no tempo passado, né? Eu ia falar no arco da velha, né? Uma expressão antiga. Então, lá no arco da velha, ainda gerenciando a empresa de forma muito amadora, e as tecnologias estão aí para disponibilizar e para agilizar. Outro ponto de contratos, empresas que são prestadoras de serviço, que têm contratos, elas têm uma grande dificuldade mensalmente de gerar esses contratos. Precisa se gerar o faturamento. Então, existe a necessidade de emissão de nota fiscal, existe a necessidade de emissão de boletos. E aí, se você trabalha com boleto, você tem a necessidade de, além de gerar, imprimir esse boleto, entrar no banco, fazer o cadastramento desse boleto. Então, quer dizer, todo esse processo pode ser minimizado quando você está trabalhando com uma plataforma. Sem contar que esses contratos também, periodicamente, eles requerem reajustes. Então, há pouco tempo eu fiz uma consultoria para uma empresa de serviços e foi interessante. Ele é cliente nosso aqui da empresa até hoje. E eles tinham várias planilhas no Excel para gestão disso tudo. Então, tinha uma planilha com valores, outra planilha com contrato, outra planilha com informações de atendimento. Quer dizer, ele tinha uma quantidade grande de pessoas trabalhando para ele e precisava dessa quantidade de pessoas porque ele não era bem automatizado nos processos. Então, processos como reajuste de contrato, saber os contratos que estão vencendo mês a mês, isso tudo são processos que podem ser minimizados, mas que são necessários para quem lida com serviços. Outro ponto, já falei um pouquinho lá, quando estava falando de serviço, sobre equipamentos. Aqui nos contratos, repete essa modalidade de equipamentos. Porque existem muitos contratos que estão relacionados à quantidade de equipamentos. Ó, esse contrato cobre equipamento A, B, C, D, E, F. Então, ter uma relação desses equipamentos que fazem parte do contrato faz com que você possa, inclusive, analisar os custos desse contrato. Saber se ele está sendo vantajoso ou não. Inclusive, é um dos pontos que eu vou falar. Eu vou antecipar, inclusive, porque na gestão de contratos, não é só a gestão documental. É a gestão da viabilidade do contrato. Então, às vezes, você tem um contrato, e aí com um cliente, só que esse contrato, os equipamentos do cliente são obsoletos, são equipamentos que requerem muita manutenção, e quando você começa a mensurar a quantidade de atendimentos e a quantidade de equipamentos que estão previstos naquele contrato, acaba ficando inviável aquele contrato, você está pagando para trabalhar. E isso não é incomum nesse ambiente de serviços, uma vez que os dados não estão claros para as empresas. Muitos empresários administram essas empresas no tato, simplesmente nas percepções. E aí, quando eu tenho equipamentos, eu tenho plano de manutenção. Às vezes, contratualmente, eu posso ter assumido responsabilidades de manutenção do equipamento. Então, por exemplo, eu fecho um contrato de manutenção com você para fazer manutenção em uma série de máquinas que você tem na sua empresa. Por exemplo, um contrato de manutenção de informática. Você fecha com uma empresa prestadora de serviço que faz manutenção de computadores. Então, no contrato está lá que, preventivamente, vai ter uma manutenção mensal para ver se tem vírus, para desfragmentar o computador, para agilizar o HD dele, para fazer um backup. Isso é mensal. Mas trimestralmente, ou semestralmente, depende do... Tá, nesse exemplo, eu vou me ater a trimestral. Trimestralmente, vai um técnico fazer uma manutenção de limpeza desse computador, desobstrução de ventoinhas, testar a capacidade do cooler. Então, trimestralmente, isso vai ser gerado. Então, imagina só para cada tipo de equipamento ter um plano de manutenção. Olha a complexidade de gestão disso. No exemplo que eu coloquei no início, você tem 10 clientes, que você tem 100 equipamentos em cada cliente, a gente tem aí 1000 equipamentos. Agora imagina que cada um desses 1000 equipamentos, eles têm 2 planos de manutenção. Um plano mensal e um plano semestral. A gente está falando aí agora de dobrando, né? A gente está falando aí de 2000 planos de manutenção para você saber se está em dia. Começa a ficar inviável isso. E eu estou falando numa empresa que tem 10 clientes. Imagina isso aí multiplicando
exponencialmente. Outro ponto importante da gestão de contratos, e é uma característica de quem presta serviço, é como é um produto intangível, o cliente tende a pagar pós-prestação de serviço. Tem algumas empresas que trabalham com pagamento antecipado à prestação de serviço, tá? Mas é mais comum em empresas que fazem assinatura. Empresas que prestam serviço, normalmente o contrato se paga pós. Tá? Então, gerenciar essa questão, se o cliente está inadimplente, mas ele está inadimplente por mais de um mês, porque o serviço do mês todo já foi prestado. Então, gerenciar a inadimplência, a adimplência, mecanismos de cobrança, porque a prestação de serviço tende a ter uma maior inadimplência. E normalmente as pessoas pagam por boleto, enquanto empresas que comercializam produtos, normalmente elas trabalham com duas formas de pagamento, dinheiro ou cartão, seja crédito ou débito. Então a inadimplência cai drasticamente. Na prestação de serviço tende a ser maior. Então, uma eficiência na cobrança é sine qua non para que você não tenha grandes prejuízos, não tenha problemas de fluxo de caixa, porque você prestou o serviço, pagou os seus profissionais, teve os custos, não recebeu, quer dizer, você tem um hiato aí de fluxo de caixa. Então, tudo isso é muito importante. E custos, eu já falei. Agora eu quero passar para a próxima parte, falando ainda de serviços, que é falar um pouquinho de equipamentos, né? Gestão de equipamentos. Então, você tem a gestão de equipamentos quando você tem uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, por exemplo, um cliente liga, você é uma empresa de manutenção de ar-condicionados, por exemplo. Um cliente liga, e ele está com um problema no equipamento dele. Ele está com ar-condicionado que não está gelando. Então você precisa abrir uma ordem de serviço, nesse caso, uma ordem de serviço corretiva. Por quê? É uma correção emergencial que não estava prevista no plano de manutenção. Tá? Essa corretiva, essa ordem de serviço, dependendo de cada contrato, ela pode ter custos ou não. Pode estar incluso no contrato ou não. Então, como gerenciar isso? E como delegar essa gestão? É um outro desafio. Porque se você não tem essas informações consolidadas em um lugar, muito provavelmente a pessoa que te auxilia nisso, né, a pessoa responsável por isso, ela não vai ter acesso a todas as informações e aí corre um sério risco de você criar uma situação deselegante, quer dizer, cobrando um cliente que está coberto no contrato, e isso pode estar até um problema de justiça no futuro, ou pode acontecer ao contrário, né? O que normalmente acontece. O cliente vira e fala assim, não, mas isso aí já está incluso no contrato. E aí a pessoa que não sabe lidar muito bem com isso e não tem informação, vai simplesmente abrir a ordem de serviço, vai prestar o serviço e você não recebe. Então isso é muito importante, essa gestão. E outro detalhe em relação às ordens de serviço. Não tem nada pior que você ligar para uma empresa que você tem um contrato, tá? Até que não tem contrato é muito ruim isso, mas uma empresa que você já paga mensalmente, que você tem um contrato, você liga, faz um chamado, né? Abre uma ordem de serviço referente a um problema e simplesmente as pessoas te esquecem. Por que isso acontece? Porque não existe uma gestão eficiente das ordens de serviço. No momento que você tem essa gestão, você passa a não esquecer mais clientes. Outro ponto importante é falar um pouquinho de planos de manutenção. Cada equipamento pode ter um plano de manutenção diferenciado. E cada tipo de equipamento tende a ter planos de manutenção diferenciados. Isso faz com que você possa organizar os planos de manutenção previamente. Então, por exemplo, para um ar-condicionado split, o plano de manutenção mensal é esse, tais serviços vão ser executados, tipo um checklist. E um plano semestral é isso. Tem um outro checklist. Então, para cada tipo de... Para uma bomba, por exemplo, uma empresa que faz prestação de serviço de casas de máquinas, né, normalmente de indústrias, condomínios, tá? Eu tenho um outro checklist. Para empresas de manutenção de elevadores, eu tenho um outro checklist. Então, você pode criar vários checklists que serão gerenciados juntos com a ordem de serviço. Então, o técnico, na hora de prestar o serviço, ele tem ou no tablet, ou no celular,
ou impresso, ele tem um checklist ali dos serviços a serem executados, ou até medições a serem executadas. Isso facilita muito o processo. Falei de plano de manutenção, vou falar um pouquinho de manutenções preventivas e corretivas. As preventivas são aquelas que já estão, como o nome já diz, previstas no plano de manutenção. E aí, naquele meu exemplo, 10 empresas, 100 equipamentos, a gente está falando de 1000 ordens de serviço, 1000 equipamentos, que mensalmente, se tem um plano de manutenção mensal, precisa se emitir 1000 ordens de serviço na mão. Imaginem o trabalho que é fazer isso. Muito provavelmente as empresas não têm mão de obra qualificada ou quantidade de mão de obra para realizar esse serviço. O que elas fazem? Uma pergunta de prova, né? O que elas fazem? Não fazem. A grande maioria não faz. E aí tem um bloco, que aí o técnico, quando vai atender, vai lá e preenche. E aí não é incomum vários e vários clientes, vários e vários contratos serem rescindidos porque o contratado não está prestando o serviço conforme foi especificado. E as ordens de manutenção corretivas são aquelas que acontecem esporadicamente. Para cada ordem de manutenção dessa, eu tenho as peças e materiais, então para cada equipamento eu consigo também mensurar o custo de manutenção que o equipamento está me dando. Às vezes esse custo de máquinas, peças e materiais está incluso em contrato, às vezes não está incluso em contrato, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso cobrar isso à parte. E aí eu caio naquele mesmo problema. Como eu vou lembrar que N técnicos na rua que esse contrato está incluso, esse contrato não está incluso, que isso tem que cobrar do cliente, isso não tem que cobrar. Um grande desafio aí. Tá? Então, mais uma vez, a gente começa a canalizar, né, as soluções, não para uma planilha de Excel, não para contratar mais pessoas, mas sim para encontrar uma ferramenta que vá te dar essas informações que você precisa. E, por último, aí falando de equipamentos, os custos de manutenção desse equipamento. Então, quando você tem essas ordens de serviço, esses planos de manutenção, a relação das peças e materiais que estão sendo utilizados, fica mais fácil do sistema calcular isso tudo e ver o custo de manutenção de cada equipamento. Até para você questionar o teu cliente se de fato não é hora de trocar esse equipamento. Porque às vezes um equipamento que dá tanta manutenção, quer dizer que a curva de manutenção dele já está maior que a curva, né, de utilização dele, então está na hora, talvez, de pegar esse equipamento e substituir por um equipamento mais moderno. Agora vamos falar um pouquinho com foco no cliente. O que uma empresa prestadora de serviços precisa entregar para o cliente e o que o cliente espera dessa prestadora de serviço. Então, um cliente ele precisa abrir essas ordens de serviço. Então, ter uma maneira desse cliente talvez ser até autoatendido também é muito importante isso. A gente está falando agora de um novo mundo, não só por essa situação que nós estamos vivendo, mas o mundo está tendendo, isso é um caminho sem volta que nós estamos, que é a era digital. Né? Cada vez mais a nossa vida tem sido digitalizada. Então, você tem casas que só abrem porque tem fechaduras digitais, você tem transporte de pessoas através de ferramentas digitais, você tem hospedagem de pessoas, compra, tudo através de ferramentas digitais, né? Consumo de mercado, shopping, através de ferramentas digitais. Então, isso é uma tendência. Então, você lançar essa tendência e possibilitar o teu cliente não ter que relacionar, né? Ligar para um telefone para fazer uma reclamação ou abrir uma ordem de serviço solicitando algo, que ele possa abrir uma tela no celular ou que ele possa abrir uma tela no computador e com isso ele já registrar a ordem de serviço dele, já é um grande avanço, sem contar que você reduz aqui na tua infraestrutura a quantidade de pessoas que você precisa para isso. Né?
É interessante que a gente teve um trabalho que fizemos com uma rede de empresas de manutenção e foi muito interessante que eles tinham equipes espalhadas em várias filiais. E aí, em equipes que trabalhavam 3 turnos de 6 horas. Então, você imagina a quantidade de pessoas. Quando a gente fez uma implantação de um sistema de gestão de ordem de serviço, sistema de gestão de serviços, como eu estou falando para vocês, foi interessante que, drasticamente, ele teve uma redução da quantidade de pessoas naquela função, porque a gente centralizou todo o atendimento. Então, o atendimento, em vez de estar espalhado nas filiais, o atendimento telefônico, o atendimento digital foi todo centralizado num único lugar. Então, se você tinha regiões que tinham 2, 3 pessoas por turno, agora a gente junta e a gente tem 5, 6 pessoas atendendo várias filiais. Então, isso acaba sendo muito interessante, porque às vezes tem uma região que está com muita demanda, outra região que não tem demanda nenhuma. Então, você consegue equalizar melhor as pessoas. Outro ponto importante é que essas pessoas que foram dispensadas dessa função, elas foram direcionadas para outras funções, e até em algumas regiões foram até dispensadas mesmo da empresa. O que acontece com isso? A gente tem aí uma redução drástica de custos diretos e indiretos relacionados à manutenção de pessoas. E, por fim, a gente também disponibilizou que os próprios clientes podiam, através do site da empresa, abrir o seu chamado, abrir as suas ordens de serviço. Então, uma ferramenta que facilitou muito, que o cliente passa a ter uma senha, ele acessa lá, ele consegue abrir a ordem de serviço. Moral da história, ele não precisa ligar. Então, a gente conseguiu reduzir um pouco mais a quantidade de pessoas específicas no atendimento. E o impacto disso no final é muito interessante, pessoal. Se você consegue implementar um sistema desse, você reduz uma pessoa, que você paga um salário mínimo para ela, a gente está falando aí de R$1.000, arredondando, mais os custos contratuais em torno de R$1.500, dependendo se a tua empresa é optante pelo Simples e pelo giro de pessoas dentro da tua empresa. R$1.500 por mês, a gente está falando de R$18.000 ao ano. É uma redução de custos expressiva. E eu estou falando de um funcionário ganhando salário mínimo e apenas um funcionário. Olha só como é que isso pode ser potencializado na sua empresa. Outro ponto importante é o acompanhamento dessas solicitações. O cliente espera poder acompanhar essas solicitações. Você que já comprou pela internet, é muito interessante quando você compra algo pela internet e você fica naquela expectativa. Será que está chegando? Será que vai chegar? E eu tenho certeza que se você gosta de internet, você, pelo menos alguma vez, você já foi no site que você fez alguma compra para ver e acompanhar o teu pedido. Saber se já está na transportadora, se já foi faturado, se já foi entregue. Então, essas questões você também precisa olhar no aspecto da prestação de serviço. O cliente espera isso. Acompanhar as solicitações e acompanhar também os planos de manutenção. Até porque, em algumas empresas que você pode prestar serviço, ou que você já presta serviço, normalmente tem um supervisor, um responsável pelo contrato. E esse responsável pelo contrato, ele precisa prestar conta dentro da empresa que o contrato está sendo seguido. E aí, através desses planos de manutenção, né? A auditoria do plano de manutenção. E o cliente também espera um canal de relacionamento, um canal onde ele possa interagir, né, e solucionar suas dúvidas. Tudo isso faz parte da área de gestão de serviços. Tá? Por último, falando do cliente, o cliente não gosta muito disso, na realidade ele gostaria que não fosse faturado, mas a sua empresa precisa, em relação ao cliente, realizar o faturamento. E esse cliente, muitas vezes ele precisa de uma segunda via de boleto, muitas vezes ele não recebeu o boleto e aí ele quer consultar, muitas vezes ele está em dúvida se o pagamento foi realizado ou não, então ele quer consultar o histórico de pagamento. Então, essas informações de faturamento também são informações importantes para o cliente. Caminhando um pouquinho mais. Tá? Falar um pouquinho agora sobre pessoas. Tá? E quando eu falo de pessoas aqui, eu estou falando de gestão
da tua equipe. Talvez se você trabalhe sozinho, você não percebe tanta a necessidade disso. Mas quando você começa a trabalhar, é você mais um, você já vê a necessidade de gestão dessas pessoas. Tá? Então imagine empresas aí, como a gente tem no nosso portfólio, empresas que têm 50, 100 técnicos espalhados para tudo quanto é canto. Olha a quantidade de pessoas que podem estar fazendo de tudo, menos trabalhar. Né? E como medir a eficiência dessas pessoas também. Eu lembro que um dos nossos clientes, eles colocaram rastreadores nos carros da empresa e aí não comentaram com os funcionários sobre os rastreadores, só simplesmente instalaram os rastreadores. E eles instalaram um painel na supervisão de manutenção que ficava um mapa e todos os carros, através do rastreador, aparecia no GPS lá, aparecia no mapa aonde o carro estava. E me lembro, essa situação foi interessante, que foi em Petrópolis. E aí eles pegaram uma vez 6 carros parados, um atrás da outra, na mesma rua, uma tarde. E aí foram perceber no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. E aí eles mandaram alguém da equipe interna para ir lá saber o que estava acontecendo, aqueles 6 carros parados, 2, 3 horas da tarde, 2, 3 horas, durante uma tarde lá. E aí sabe o que aconteceu? Quando chegaram lá, os bancos do carro, os carros todos deitados e os funcionários estavam lá. WhatsApp, relaxando, descansando um pouquinho, afinal de contas, almoçaram e agora eu vou esticar a tarde para descansar. Eles estavam, desculpem a expressão, estavam enrolando ali. Então, essa gestão das pessoas, infelizmente, se faz necessária. Tá? Porque você lida com todo tipo de pessoa. Né? Você não consegue, as pessoas não vêm com um crachá e ali tem a índole da pessoa. Não. Infelizmente, você vai descobrindo isso conforme você vai se relacionando com essas pessoas. Então, primeira coisa, né? A gestão de serviços, ela requer uma gestão da produtividade. Então, trabalhar metas de produtividade, quantidade de atendimentos que a pessoa tem que fazer, tempo que ela gastou em cada atendimento, né? Isso é a segunda opção, é a mensuração. Eu preciso aprender a mensurar esses serviços. Porque se eu tenho um serviço que ele demora 1 hora, mas ele também pode demorar 5 horas, como é que eu faço a mensuração de custo desse serviço? Eu preciso mensurar os custos. Um dos parâmetros é a quantidade de horas homem-hora, que eu vou ter relacionada para a prestação do serviço. Então, mensurar isso é importante, até para você mensurar a disponibilidade. Tá? Se a equipe está subestimada ou superestimada. Tem muitas empresas que, pelo fato de não ter uma gestão de serviço, parece que a equipe está subestimada. Né? A equipe não está dando conta, é muito trabalho para pouca gente. Quando você coloca a gestão dos serviços, aí esse quadro normalmente vira. Você percebe, não era que tinha muito trabalho para pouca gente, é que tinha trabalho para gente suficiente mal administrada. Então, você consegue equalizar isso e até perceber que não era tanto trabalho assim. Outro ponto em relação à gestão das pessoas é conseguir fazer rotas de atendimento. Tem empresas que trabalham com equipes de prestadores de serviço em loco, né? Elas estão cedidas em clientes. E tem empresas que trabalham com prestadores de serviço que são volante, eles fazem vários atendimentos durante o dia, em vários clientes diferentes, ou até no mesmo cliente. Então, gerenciar esse agendamento é muito importante. E aí, gerenciar de uma maneira geral, né? Gerenciar horário de entrada, horário de saída, serviço prestado, quantidade de peças, custo cobrado, valor cobrado, custo que teve do equipamento, tudo isso é gerenciamento em relação às ordens de serviço e pessoa. E com isso, você consegue melhorar a produtividade e aumentar o engajamento. Mas, Fábio, peraí, você está falando que eu vou pegar no pé das pessoas e ainda vou ter elas mais engajadas? Não, não é isso que eu estou falando. As pessoas não vão gostar, elas naturalmente não gostam de ter gente pegando no pé delas. Principalmente se a pessoa não é uma profissional confiável. Mas
se você, na tua equipe, você tem profissionais que você pode confiar, que vestem a camisa da empresa, que você passa os serviços para ela e ela dá conta, e outras você não tem, é mais do que justo que as pessoas que vestem a camisa sejam recompensadas. Então, no sentido que você consegue mensurar isso, você consegue identificar o comprometimento dessas pessoas e aí você consegue recompensá-las. Com isso, você aumenta o engajamento. E outra coisa, para a pessoa que não está sendo recompensada, às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho que punir. Eu vou descontar do salário da pessoa tantos reais se ela não baixar tantas ordens de serviço por dia. Isso não é uma boa prática, ainda que é questionável até a legalidade disso. Mas, de qualquer forma, você pode trabalhar ao contrário. Você pode colocar para nós temos uma meta de 10 ordens de serviço finalizadas por dia. Se quem bater a meta durante o mês todo vai ganhar, ou na média, né? Na média bateu mais a meta e tal, vai ganhar 20% aí de aumento de salário, ou de bonificação no mês. Tá? Quando você dá essa bonificação para quem bateu a meta, você está encorajando essa pessoa para continuar fazendo e no mesmo momento você está punindo a pessoa que não recebeu nada. Porque o simples fato dela não receber foi uma punição. Tá? Então, existe maneiras de você até buscar o comprometimento das pessoas que não estão comprometidas através dessas ferramentas. E é óbvio, né? A auditoria. Na prestação de serviços, como na maioria dos negócios, mas prestação de serviço em específico, por ser intangível, se faz necessário a auditoria. Auditar, mesmo que seja por amostragem, se os serviços estão sendo feitos a contento, qual é o feedback do cliente. Então, isso tudo faz parte desse ecossistema de gestão de serviços. Como é comum em todo o Ao Vivo com o Gestor, tenho certeza que nesse momento você está um pouco assustado. Né? Se você trabalha com prestação de serviços e não tinha isso tudo, talvez nesse momento você esteja bastante assustado com a quantidade de situações que você precisa gerenciar e talvez simplesmente não faça. Né? Como é que eu vou dar conta disso de uma vez? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Né? E aí eu gosto sempre de sugerir, né? Um pouquinho a cada dia. Né? Você não precisa dar conta disso tudo de uma vez, mas você precisa começar a dar conta disso. Então, talvez a primeira etapa é você contratar um software que vai te auxiliar a fazer essa implantação. E aí designar na tua equipe uma pessoa que vai ser responsável por te auxiliar ou até acompanhar todo esse processo de implantação, fazer esse processo. Eu posso dizer para você que é trabalhoso, mas não é difícil e não é demorado. A gente consegue aí muito rapidamente, em cerca de 1 a 4 semanas, estar com toda essa gestão de ordem de serviço implementada no sistema. Principalmente quando a empresa já é organizada, ela tem isso em algum lugar. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais, eu quero mostrar para vocês, como eu sempre faço, um pouquinho de como a gente faz isso dentro do MyHeaven. MyHeaven é a nossa plataforma de gestão. Então aqui eu vou abrir para vocês um pouquinho o MyHeaven. Tá? Essa plataforma de gestão, ela não é apenas um sistema financeiro, é um sistema multi-empresa, então a gente consegue gerenciar várias filiais, unidades, a gente consegue gerenciar várias unidades operacionais dentro do mesmo cliente, a gente consegue gerenciar todo o RP, então desde a parte de proposta, comercial, cotação, compras, vendas, faturamento, emissão de nota fiscal eletrônica de serviço, interligado aí com diversas prefeituras no Brasil. Conseguimos também gerenciar toda a parte de serviço, como eu falei agora, né, nesse Ao Vivo com o Gestor, mas também gerenciar toda a parte financeira, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, conciliação de cartão de crédito, fluxo de caixa, demonstração de resultado, balanço financeiro, tudo isso a gente consegue dentro da plataforma.
Então, de uma maneira muito simples, a gente tem aí para os nossos clientes uma lista de serviços, então você cadastra os serviços que você vai atuar. Para cada serviço, você pode definir valores, você pode definir prazos, e esses prazos aparecem no painel, então você pode ter serviços que o prazo de atendimento são 4 horas, atendimento 12 horas, atendimento 1 dia, então você começa a gerenciar a eficiência no cumprimento desses prazos. Outro ponto importante é a gestão dos contratos. Não apenas a gestão do contrato, né, mas definição do que inclui nesse contrato, quais os valores, tanto mensais, valores de adesão, né, sequenciais desses contratos, e inclusive, né, isso é uma característica bem interessante do nosso sistema, inclusive até com a possibilidade de imprimir o contrato em si, né? Você vem e gera todo o contrato e ele faz as inclusões tudo automaticamente, gerando o PDF. Isso é muito bacana. Além disso, a gente pode liberar a integração onde ele já pega esse PDF e já joga numa nuvem, onde o teu cliente recebe um link para ele assinar digitalmente, seja com certificado A1 ou seja por um certificado digital gerado por essa nuvem. Padrão CertSign, padrão com as maiores aí administradoras de assinatura digital que existe aí no Brasil. Muito legal isso leva a tua empresa num outro patamar de profissionalismo. Outro ponto importante, como a gente estava falando, a gestão dos equipamentos. Então, possibilidade de cadastrar equipamentos, marca, modelo, né, tag de localização, aquele QR Codezinho, aquele código de barras que cola no equipamento. A gente, inclusive, gera até a etiqueta, então a impressão da etiqueta para que o técnico faça lá e, com isso, faça todo o inventário dos equipamentos, né? Então, você consegue gerenciar esses inventários, inclusive definindo a localização do equipamento. Então, isso é bem bacana para quem trabalha com gestão de equipamentos. Outro ponto importante, falando ainda de contratos, a questão de reajuste automático desses contratos, geração do faturamento e do boleto, tá? Gestão das ordens de serviço. E aí a gente tem um grande painel com várias informações, todos esses filtros que podem ser utilizados. Mas a gente tem um grande painel onde aparecem todas as ordens de serviço que estão em aberto, caracterizadas por tipo de serviço, o nome dos clientes, a situação, qual é o prazo dessa ordem. No meu caso aqui, no meu exemplo aqui, todas estão muito vencidas, esse banco de dados é antigo, né, de demonstração, mas ele vai mudando de cor aqui, se as ordens estão com mais de 3 dias de prazo, se está no mesmo dia, se já foi finalizada, se foi cancelada. Então tudo isso você começa a ter os status. E aí a gente trabalha com 2 sistemas de baixa da ordem. O técnico pode dar baixa no cliente, então ele pode, através do aplicativo ou através do site, né, dar baixa por notificação. E aí essa baixa por notificação, o serviço é encerrado, mas depois você consegue verificar se o serviço foi feito corretamente, verificar se a baixa foi feita correta e, de fato, dar encerramento nessa ordem de serviço. Além disso, uma ordem de serviço, ela tem todos os dados das ordens de serviço, podem ser separadas por departamento. Então, eu posso ter um departamento técnico, departamento externo, departamento de manutenção interna. Posso separar isso por técnico, até para poder comissionar técnicos. Existem empresas que trabalham com a comissão. Eu tenho toda a parte de descrição da ordem, então qual foi o problema relatado, qual foi a solução, se houve alguma especificação, se teve alguma observação. Eu posso, inclusive, gerar um banco, né, das dúvidas frequentes, e aí eu tenho várias dúvidas, e eu tenho qual foi o problema, qual foi a solução, posso inclusive colocar imagens. Então eu crio um grande banco de dados de ordens de serviço e de problemas que eu vou lidando. Isso é bem bacana para quem trabalha com serviço, porque um dos problemas do serviço é você capacitar a tua equipe. No momento que você começa a criar uma memória de atendimentos e de soluções, fica muito mais fácil de você treinar a sua equipe.
né, porque os principais problemas já foram previstos. Tá? Além disso, você tem, como eu falei, equipamentos da ordem, então uma ordem pode ter vários equipamentos, os materiais que foram utilizados nessa ordem, a quantidade, e aí já dando baixa do teu estoque de matéria-prima, né, de materiais. Interações com o cliente, então conforme o cliente vai interagindo com a ordem, você vai colocando, e os prazos vão se renovando conforme as interações. Então, por exemplo, uma ordem de serviço, a gente tem uma informação bem interessante que a gente chama de database, que é a database da ordem. Então, por exemplo, você atendeu um cliente, e aí ele precisou comprar um equipamento, uma peça, e entrar em contato com você. Ele deu um prazo que em 5 dias ele compra essa peça para trocar. Quer dizer, o teu prazo de atendimento continua concorrendo? Não. O teu prazo de atendimento é paralisado e ele vai começar a contar daqui a 5 dias. Ou se o cliente te ligar antes avisando que a peça já está disponível. Entendeu? Então essa gestão dos prazos para que você de fato cumpra-os é muito bacana e a gente consegue fazer isso de forma bem eficiente no sistema. Além disso, né, a parte de locação de equipamentos, vários e vários relatórios de vistoria, ordens de serviço de vistoria. Quer dizer, tem muita coisa aí que a gente disponibiliza para que os nossos clientes possam gerir com eficiência e sem dor de cabeça essa parte de serviços. Se você quer conhecer um pouco mais sobre nossos serviços, se você conhecer um pouco mais sobre nossos softwares, eu queria te sugerir, primeiro, seguir a empresa no YouTube. A gente tem um canal da Tech Software Oficial. Só você entrar no YouTube e colocar Tech Software Oficial, você vai achar a gente lá. E aí você segue o nosso canal, segue o nosso canal lá e ativa as notificações. Outro ponto importante é que no nosso site, techsoftware.com.br, você pode acessar lá e solicitar uma demonstração. E aí, primeiro você vai poder assistir a demonstração que está disponível lá já, e depois você vai poder agendar uma demonstração com a gente e conhecer profundamente o nosso sistema e um papo com um consultor de negócios nosso para poder te auxiliar de como você vai utilizar a ferramenta e qual vai ser o potencial que ela vai trazer para o seu negócio. Tá? Esses são alguns módulos que a gente tem, comercial, financeiro, a parte de relacionamento com o cliente, a parte de gestão de serviços, que foi o meu assunto de hoje, a parte de gestão de produção para pequenas empresas que têm produção, ou até médias empresas que têm que controlar processos de produção. Inclusive, no nosso Ao Vivo com o Gestor, tem duas semanas de Ao Vivo com o Gestor que eu falei sobre gestão de produção. Então, vale a pena assistir os outros vídeos que estão aí. Tá? E o módulo para gestão de franquias, para quem tem uma rede de franquias, um franqueador, e também o módulo de ponto de venda para pequenos negócios, para varejo de maneira geral. Tudo isso você encontra na nossa plataforma, você encontra lá no techsoftware.com.br/demonstração. E aí eu também deixo disponível o WhatsApp e queria te sugerir para você deixar comentários aí quando você está assistindo o vídeo. Tá? Você pode deixar comentários aí no YouTube, você pode deixar comentários no chat aqui, para quem está assistindo ao vivo com o gestor aqui. E de antemão queria te agradecer pelo teu tempo, já vou terminar e vou abrir para questionamentos, perguntas e receber o teu feedback. Então fica aí na sala ainda, muito obrigado e juntos para uma melhor gestão, sucesso!